Deus nos deu um ministério tão lindo, tão maravilhoso de ser mãe. E nós precisamos amar, precisamos dar muito carinho para os nossos filhos, ter sabedoria e dedicação. Pois ser mãe é um presente, é um privilégio do Senhor para nós. A palavra do Senhor traz para nós o entendimento lá em Provérbios 22:6 e diz assim: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como Deus é tremendo e maravilhoso, não é verdade? Esse texto, ele vai trazer para nós, esse texto de Provérbios, traz um entendimento, uma visão clara do futuro dos nossos filhos. Nós vamos ter maior compreensão e compreender aquilo que Deus tem para eles. É preciso então caminhar com a palavra de Deus hoje, aprendermos com ela e então sermos referência para os nossos filhos. Precisamos viver essa verdade todos os dias dentro da nossa casa e ter em mente o adulto que os nossos filhos serão amanhã. Pois nós precisamos buscar em Deus, pois Deus é um modelo para nós. Deus é uma referência de pai para nós. O Senhor, Ele cuida de nós, o Senhor, Ele é amoroso, o Senhor é um Deus bondoso, mas também é um Deus que nos corrige. Nós devemos então buscar, através da palavra de Deus, o conhecimento que nós precisamos para educar os nossos filhos. Nós precisamos buscar também, através da palavra de Deus, o entendimento e a sabedoria, para que possamos então desenvolver tudo isso, aperfeiçoar em nós a capacidade para criarmos os nossos filhos. Nós precisamos buscar, através da palavra de Deus, essa direção, esse direcionamento. Você sabia que a palavra filhos, criança, na Bíblia é mencionada 2.000 vezes? Então os nossos filhos são importantes, são preciosos para Deus e para nós, pois as crianças completam a família. A criança, ela vai completar a família assim como foi ordenado por Deus. E nós, mulheres de Deus, precisamos ter consciência de que cada filho é uma obra-prima artesanal nas mãos do Senhor nosso Deus. Cada filho é único, cada filho é precioso. A palavra do Senhor, lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, diz assim: o Espírito de Deus me fez e o sopro de Todo-Poderoso me dá a vida. Aleluia! Querida, não é sábio a gente ficar comparando um filho com o outro. Muitas mães pecam, erram em ficar comparando qualidades um do outro ou defeitos um do outro. Isso é errado. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos buscar essa direção do Senhor. O pai também, ele vai ter uma responsabilidade muito grande na criação dos filhos, pois a mulher, ela tem assumido um papel praticamente sozinha para educar, recebe a função de educar esses filhos sozinha, e o pai também precisa ajudar. A palavra do Senhor, livro de Salmos 127, versículo 3, diz assim: os filhos são herança e galardão do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Herança, queridas, é um bem que não nos foi pertencido, mas que o Senhor, o nosso Deus tão maravilhoso, Ele nos dá o direito de possuir. Então o Senhor nos dá aos nossos filhos como herança. Eles são do Senhor e o Senhor nos dá o direito de cuidar dessas crianças. E galardão tem o sentido de recompensa, de presente, e vai trazer para nós esse presente tão lindo, tão maravilhoso. Quero trazer para você nesse momento alguns princípios bíblicos para os pais. O primeiro princípio, nós precisamos consagrar os nossos filhos ao Senhor. Então, consagrar os filhos ao Senhor é dedicar a Deus, é devolver os nossos filhos para Deus. Quando nós fazemos isso, nós precisamos ter disposição no nosso coração para fazer isso. Com um coração agradecido a Deus, com um coração quebrantado, com um coração cheio de amor ao Senhor, por nos ter dado esse presente tão maravilhoso que são os nossos filhos. Nós podemos aprender então com Ana.
Ana teve Samuel, e quando Samuel ainda estava sendo desmamado, Ana prepara Samuel e leva Samuel para ser apresentado à casa de Deus, para que Samuel pudesse então servir ao Senhor. Ana abre o coração e devolve aquilo que era mais precioso para ela, para o Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos então entregando aquilo que já é de Deus e são os nossos filhos nas mãos do Senhor. O segundo que eu quero trazer para você, o segundo princípio, é que nós devemos ministrar a palavra de Deus para os nossos filhos. Quando nós entendemos isso, que nós precisamos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus, nós então colocamos no nosso dia a dia a oração, colocamos o estudo da palavra de uma forma bem criativa para os nossos filhos. Nós podemos, por exemplo, na hora do banho, cantar um hino, uma canção ou citar versículos bíblicos. Na hora das refeições, orar com os nossos filhos durante o almoço ou no jantar. Precisamos também orar com os nossos filhos à noite, ao dormir, ao acordar, ensinar os nossos filhos a orar. O terceiro princípio que eu quero trazer para você, que nós precisamos fazer dos nossos filhos discípulos de Jesus. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, pois os pais, eles devem ter uma vida reta, uma vida correta diante do Senhor. É uma vida de testemunho verdadeiro diante de Deus. E nós então ensinamos para os nossos filhos a olhar para nós e enxergar verdadeiros imitadores do Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz para nós esse ensinamento através da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 11:1 diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nós precisamos então fazer com que os nossos filhos olhem para nós e vejam o Senhor. É uma tarefa difícil, mas nós precisamos viver isso. Precisamos ensinar os nossos filhos a viver uma vida reta, a viver uma vida direcionada pela palavra de Deus. O quarto princípio que eu quero trazer para você é que nós precisamos instruir os nossos filhos. Instruir não é só ensinar, é muito mais do que ensinar. É formar o caráter pelo treino, pela disciplina. É formar o caráter dos nossos filhos, estar preparando os nossos filhos para o futuro, para que eles possam ser adultos amanhã responsáveis, fiéis a Deus. Precisamos ensiná-los o caminho do Senhor, precisamos ensiná-los a andar na presença de Deus, a caminhar com o Senhor. E isso nós precisamos fazer para que eles estejam então preparados, sejam preparados para que quando chegarem à idade adulta, possam viver uma vida na presença do Senhor, possa escolher isso, viver uma vida na presença do Senhor. Em muitos momentos nós precisamos então aplicar a disciplina, disciplinar os nossos filhos, mas isso deve ser feito com muito amor, com muito carinho. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos, então estabelecendo para eles limites. Nós vamos então trazer para os nossos filhos que eles precisam ter limites. Nós precisamos ensinar para eles os valores espirituais. E somos nós que vamos ensinar para eles esses valores, tanto espirituais quanto também morais. Nós precisamos então estar semeando o tempo todo ali dentro da nossa casa o amor do Senhor. E esse amor deve ser feito juntamente com a disciplina. Precisamos corrigir os nossos filhos. E através disso nós podemos então restaurar, mudar a história, a realidade da nossa casa. Precisamos fazer algo diferente. Precisamos mudar essa história, porque hoje nós vemos muitos filhos, muitos pais sem direcionamento, sem saber como criar os seus filhos. E nós precisamos e entendemos que precisamos buscar essa sabedoria do alto, essa sabedoria do Senhor. Criar filhos é uma tarefa árdua e difícil. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo, pedimos ao Senhor essa direção, essa ajuda, porque sozinhas nós não vamos conseguir criar os nossos filhos. Nós precisamos do Senhor.
mas nós precisamos depender de Deus. Precisamos buscar ajuda para o Espírito Santo de Deus, pedir ajuda ao Senhor, que nos ajude a cuidar, a amar, a educar, a ensinar os nossos filhos. Querida, eu espero ter abençoado a sua vida, espero ter ajudado você, trazendo para você esta palavra de Deus que possa ir de encontro ao seu coração e à sua casa, que possa te ajudar aí no cuidado com seus filhos. Os nossos filhos são preciosos, são presentes de Deus para nós. E eu quero dizer para você, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal Pastora Valdênia Bretas. E no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre orando pelos nossos filhos, da nossa série de mensagens para mulheres cristãs. Que Deus te abençoe de maneira tremenda e sobrenatural.